E aí, pessoal, estou aqui no Rogério Amaral, fazendo uma participação no Virando o Jogo, no estúdio do programa dele, que é um baita do programa, todo mundo sabe, e pensando no Internacional amanhã contra o Botafogo. Um jogo difícil, um jogo onde o líder vai querer, obviamente, manter a liderança, mas um jogo onde o Internacional pode fazer a diferença. O Internacional pode sim fazer a diferença se jogar o que jogou contra o River. Mas tem que ser bem escalado. A gente sabe que precisa ser bem escalado. O Kudê acertou contra o River, mexeu mal, mas acertou. Mas o Internacional está mudando e essa vitória dá muita confiança para que o Inter jogue aquilo que pode jogar e não vinha jogando. É uma expectativa de ter um jogo diferente, uma expectativa de ter um jogo onde o Inter vença, porque pode vencer o Botafogo. Quem venceu o River Plate não vai poder vencer o Botafogo? Óbvio que pode vencer o Botafogo. E o Internacional deve jogar com a escalação idêntica. Eu não tiraria nem o Maurício, como foi supor, de que ele não jogaria, porque jogar contra o River precisando ganhar uma coisa. Não, não. O Inter tem que ter um padrão de jogo. E o padrão de jogo passa pela escalação dos mesmos, para que eles se conheçam, para que eles se entendam o tipo de bola que cada um gosta de receber. O Valência, por exemplo, não sabe jogar de costas, a gente já viu. Não, o Internacional não pode insistir com o Valência achando que ele vai ser a solução do time como centroavante. Não, ele não é centroavante. Precisa ter um atacante do lado dele que faça a diferença. Um atacante que seja parceiro, um atacante que complemente, porque ele pelo lado já mostrou que joga muito mais do que por dentro. Esse é o desafio do Kudê. Óbvio que ele está vendo os treinamentos, ele está vendo o potencial de cada jogador, e isso sim faz diferença na hora de escalar. Chegou o Malo, um lateral, o Internacional se reforça, o Internacional está vendendo o John, mas já tem um goleiraço aí que é capitão do time. O Internacional está num bom caminho, e esse caminho tem que ser mantido. O Inter precisa manter o anímico alto, porque o Bolívar, está todo mundo levando de barbado o Bolívar. Não, vai um pouquinho jogar a quase 4.000 metros de altitude, nenhum time se torna barbada, muito pelo contrário. Quem chega lá é que tem problema para se manter e tentar uma vitória, porque tem o oxigênio faltando como o seu grande adversário. Então, o Internacional que leve a sério o Botafogo, porque ele vai estar, entre aspas, treinando para jogar contra o Bolívar, porque a gente sabe que o Inter não vai ser campeão brasileiro. O objetivo do Inter qual é? Fase de grupos da Libertadores, a não ser, claro, que vença a Libertadores, o que é um negócio muito difícil, mas já foi muito mais antes do jogo com o River. Agora tem o Bolívar, se vencer provavelmente terá o Fluminense ou o Olímpia, que é são poucos jogos. Tem que preparar o time, tem que confiar, tem que acreditar que possa manter aquele nível de jogo que teve contra o River Plate. O Grêmio tem um jogo também, um jogo contra o Fluminense, um jogo difícil. O Grêmio precisa dar um sinal para o seu torcedor que vai mudar. O Grêmio precisa mostrar que sabe aquilo que precisa fazer, porque o Renato está titubeando. O Renato, até nas entrevistas, está deixando o torcedor do Grêmio meio indeciso, porque que tipo de time o Renato vai usar? O meio-campo do Grêmio que é o problema. Na frente está resolvido, é o Ferreira e o Soares. Soares, está na hora de acordar e fazer gol, Soares. Só fazer tabelinha, Não, o torcedor quer gol do Soares, que é o que tu sabe fazer melhor que qualquer um no Brasil hoje. Mas o Ferreira está resolvido com ele. O meio-campo do Grêmio é que tem que ser mexido. Eu volto a dizer, eu gostei do Gustavo. O Gustavo não é titular? Não é, mas o Gustavo tem um potencial para ser titular do Grêmio. Eu gostei muito da forma com que ele conduz a bola pelo lado esquerdo, com o pé esquerdo ou pelo lado direito, conduzindo por dentro. É um jogador que tem muito futuro. E o Renato tem que investir nele. Porque os jogadores atuais, o Carbajo e outros que estão ali no meio, tira o Vijaçante que está jogando bem, eles estão muito menos do que o Grêmio precisa. E o Bitelo, pessoal, eu tenho ouvido tanta crítica, o Bitelo está com a cabeça na Europa. Não, o Bitelo está jogando na posição errada. Ele não é o Ramiro, o Renato quer um novo Ramiro. Não, o Bitelo não é o Ramiro. O Bitelo é um jogador por dentro, um meia de articulação que vai e volta, que faz o trabalho difícil e faz um trabalho como o Edenilson fazia no Internacional há uns anos atrás. O Bitelo é um ótimo jogador, mas tem que jogar na sua posição. Se ele não jogar na sua posição, ele se torna um jogador comum, que é o que está acontecendo, e criticado, e recebendo tanta reclamação como ele vem recebendo do Soares. Jogo duríssimo para o Grêmio também, porque o Fluminense também precisa
precisa se justificar perante seu torcedor, se classificou, tá certo, mas um jogo muito difícil, até de interpretar contra o Argentinos Júnior, mas no Campeonato Brasileiro ele está bem, está subindo, e o torcedor está cobrando muito do treinador da seleção brasileira, que é o Diniz. Um abraço, pessoal. Bom final de semana.